Boa tarde, então, a todos e todas e todes, em nome de toda a direção da FETEMES, queremos desejar as boas-vindas para todos que estão aqui na nossa sala virtual. Esse nosso evento, ele é resultado, né, a Sueli vai falar um pouquinho depois mais, e o Davi também, da última reunião que nós tivemos com a secretária de Educação, o secretário adjunto Édio, o Wellington e o Hélio, né, Sueli? O Hélio Dyer, né? E o Hélio Dyer com a comissão da FETEMES, que estavam lá, o professor Jaime Teixeira, a professora Sueli Veiga, o professor Onivan, eu, professora Delmeires, e também a professora Iara. E um dos pontos de debate foi essas alterações que irão ocorrer no novo ensino médio, a partir de 2022, e de lá, então, surgiu a ideia, através da Sueli e do Hélio, para que nós fizéssemos, então, um seminário de debate com os presidentes de Sintedes, as direções do Sintedes e da FETEMES, e outros educadores que quisessem participar conosco, para que nós possamos entender como que vai ser esse processo. E nós já queremos agradecer de antemão ao Davi, que aceitou de estar aqui. Eu vou estar apresentando, então, o Davi. Davi de Oliveira Santos, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, formado em Física, licenciatura plena pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, pós-graduado em Gestão Escolar pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, pós-graduado em Educação Empreendedora pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, coordenador de políticas para o ensino médio e educação profissional da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, coordenador da etapa do ensino médio na equipe de escrita do currículo de referência e na implementação do novo ensino médio no Estado de Mato Grosso do Sul, coordenador da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação do Mato Grosso do Sul, coordenador do Grupo de Trabalho Permanente da Educação Profissional do Fórum Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul, membro titular do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo, então, Davi, já agradecendo, e vou passar a palavra para que a Sueli possa fazer aí também uma introdução dos trabalhos dessa tarde. Sueli, que é a nossa secretária de Assuntos Políticos da FETEMES. Vai lá, Su. Boa tarde, Delmeires. Assuntos educacionais, Delmeires. Olha, eu misturei, desculpa. Sueli, nossa secretária de Assuntos Educacionais da FETEMES. Chegada no final do ano é assim mesmo, a gente já estamos nas últimas, mas quero cumprimentar aqui todos e todas que estão participando, já temos mais de 100 pessoas, né? Agradecer aqui a presença do Davi, que aqui no estado de Mato Grosso do Sul, junto com a professora Cecília e o superintendente Hélio, é a pessoa que está à frente de toda a discussão e da implantação do novo ensino médio, né? Eu não vou me delongar, só vou desejar boas-vindas. O Davi vai ter um tempo de 40, 50 minutos, até uma hora, o que ele precisar para expor, e depois nós vamos abrir para as dúvidas e para as perguntas, né? Esse é um tema que vem gerando assim, muita preocupação, porque é um novo ensino médio, e quando fala novo é porque muda muita coisa mesmo. Nós vamos ter uma parte que mantém o ensino médio como ele é hoje, mas vamos ter muitas mudanças, e mudanças sempre trazem assim, uma expectativa, como é que vai ser, como que vai ficar. Então, a gente tem, assim, já fizemos aqui na Assembleia da FETEMES, na quinta-feira, já também uma exposição, já tivemos bastante questionamentos, mas tem algumas coisas que nós ainda não temos resposta. Então, o Davi, que é quem está acompanhando pela sede, vai estar contribuindo aqui. Pelo Conselho Estadual de Educação, eu também já participei da comissão do Conselho, que era junto com o Davi, que fez um parecer, também orientando a implantação do novo ensino médio, né? Mas hoje nós vamos estar aqui para tirar todas as nossas dúvidas. Então,
Agradecendo mais uma vez a Secretaria de Educação e ao Davi e a todos e todas. Então, já podemos passar aí para começar. Deixa eu só falar da questão do horário, que eu esqueci de explicar para o pessoal. Nós temos, moçada, um teto até 16 horas para que nós encerremos o nosso seminário. Eu creio que agora são 14 horas e 15 minutos, né? Penso que daqui até as 16 horas é um tempo bastante razoável para que nós possamos tirar todas as nossas dúvidas e vou já justificar. É porque a nossa plataforma ela já está agendada com uma outra atividade a partir das 16 horas. Então, nós precisamos fazer o nosso debate, o nosso seminário, de uma forma bastante direta e bastante responsável, para que nós possamos aproveitar o máximo possível a presença do Davi aqui, tá bom? Então, já passando para o Davi, que pode iniciar aí a sua fala. Seja bem-vindo, Davi. Obrigada. Muito obrigado. Vai precisar compartilhar? Eu faria um compartilhamento de apresentação, é possível? Sim, vou colocar ele como... Isso. Ok, agradeço. Bom, enquanto isso, Delmeires, boa tarde. Sim. Em seu nome, eu quero cumprimentar todas as outras pessoas que estão aqui participando conosco nesse seminário. É sempre uma honra e uma satisfação poder dialogar com os segmentos, com as instituições, com as representações, a respeito deste assunto, né, que muito nos interessa, pessoas e instituições que estão relacionadas ao meio educacional. Porque, como já foi colocado, né, o termo novo ensino médio tem a palavrinha novo, não é à toa. Então, houve mudanças. E a gente precisa, sim, estar acompanhando e estar atentos a essas mudanças para ver em que medida isso nos alcança, para entender em que medidas os impactos, né, em frente a essas mudanças, nos alcançam dentro do trabalho que nós realizamos. E para orientar minha fala e até facilitar a condução da explanação do assunto... Vai a cozinha pronta. Isso. Eu vou compartilhar um arquivo aqui de apresentação. Davi, só um minuto. Pessoal, tem algumas pessoas com o microfone aberto. Precisam fechar os microfones, senão atrapalha bastante. Obrigada. Isso. Ok. E aí, neste caso, eu vou compartilhar aqui o arquivo de apresentação, que, num segundo momento, eu posso deixar ele à disposição, tá? Da organização do seminário, para que possa compartilhar aos participantes em algum canal específico, tá bom? Assim que estiver visível aí para vocês, se puderem me dar um sinalzinho. Já está, Davi. Ótimo, obrigado. Tá? Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho, para falar do novo ensino médio da rede estadual de ensino, que eu penso que é interessante a gente ver o contexto do novo ensino médio, da reforma do ensino médio aplicado a um contexto de uma proposta pedagógica. Então, a ideia é essa, eu trazer um pouquinho da proposta pedagógica da rede estadual, no caso da secretaria, para a rede estadual, e nessa apresentação da proposta a gente tece diálogos a respeito dessa mudança do novo ensino médio. E eu sempre gosto de iniciar esta apresentação mostrando este slide que é da série histórica, né? Das normativas que estão associadas aí à reforma do ensino médio, ao novo ensino médio. Mas eu gosto de iniciar essa série histórica lá em 2013, quando do projeto de lei número 6840, que trouxe justamente uma proposta para a reformulação ou a alteração da Lei 9394, de 96, ou seja, a alteração da LDB, propondo uma nova estrutura e uma nova organização ao ensino médio. E o interessante é que este projeto de lei ele nasce dentro de uma comissão, foi uma comissão constituída especificamente para tratar dessa reforma do ensino médio, e ali nós temos, então, um marco temporal desta reforma. Mas só que não foi propriamente esse projeto de lei que culminou nas mudanças da LDB que nós acompanhamos mais recentemente.
Dentro dessa série histórica, a gente vê ali em 2014 o Plano Nacional de Educação, prevendo, dentro das estratégias da Meta 7, a criação de uma base nacional comum curricular para a educação básica, base esta que iria prever os direitos e objetivos de aprendizagem para toda a população brasileira em idade ou na etapa de escolarização básica, né? Embora essa base ela não está no escopo da reforma do ensino médio, mas a execução dessa reforma só é possível a partir desta base nacional comum curricular para toda a etapa da educação básica. Base essa que iniciou sua escrita lá em 2015, né? Mas em 2016 essa escrita foi impactada com uma medida provisória que vocês conhecem bem, que é a medida 746, e essa medida, né, decretada pela Presidência da República, alterou a LDB justamente nos artigos que traz a organização do ensino médio, trazendo um novo desenho ao ensino médio a partir de uma medida provisória. Como nós sabemos, uma medida provisória ela precisa ser votada dentro do Congresso num prazo de 1 ano, porque senão ela perde os seus efeitos e ela não pode ser mais utilizada como uma matéria dentro do Congresso. Então, isso aconteceu, tanto que lá, em fevereiro de 2017, o Congresso decretou e a Presidência da República sancionou a Lei 13.415, alterando a LDB, incorporando essas novas características ao ensino médio. Tá? Nesse mesmo ano, o Conselho Nacional solta a resolução CNSP número 2, que traz a BNCC da educação infantil e do ensino fundamental. Nessa BNCC da resolução 2 não existiam os elementos do ensino médio, justamente porque, ali em 2016, com o advento da medida provisória, o Ministério da Educação teve que recomeçar ou teve que retomar ao início da escrita da BNCC do ensino médio, porque a sua estrutura, a sua organização havia sido... Só um minutinho, Davi, por favor. Ok. Nossa, gente. É só não fechar o seu. Fazendo barulho? Ok, Davi. Ok, obrigado. Porque lá com a medida provisória 2016, a estrutura, a organização do ensino médio havia sido alterada dentro da LDB. Então, isso impactou a escrita da BNCC do ensino médio. E aí o MEC teve que retomar essa escrita. Tá? Por isso que em dezembro de 2017, nós temos apenas a BNCC da educação infantil e do ensino fundamental. A BNCC do médio só vem sair em 2018, lá no final de 2018, junto com um conjunto de outros marcos regulatórios ali do ensino médio, que no caso seria a resolução número 3 do Conselho Nacional, atualizando as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, ajustando essa normativa ao novo ensino médio, e também temos ali a portaria do Ministério da Educação, a 1432, que trouxe um referencial para a elaboração dos itinerários formativos. Tá? Passado quase 3 anos, mais de 3 anos, né, desse conjunto de normativas lá de 2018, nós temos no começo deste ano de 2021 a resolução do Conselho Nacional número 1, que traz as diretrizes para a educação profissional e tecnológica. Uma norma importante no contexto do novo ensino médio, haja vista que, dentro da estrutura, dentro da organização do novo ensino médio, o estudante pode optar por trajetórias distintas. Uma dessas trajetórias é a formação profissional dentro do ensino médio. Então, essa diretriz da resolução número 1, ela é importante para regulamentar essa parte justamente da trajetória profissional dentro do ensino médio. Então, aqui a gente reúne de 2013 a 2021 fatos normativos importantes para a gente acompanhar como foi a evolução dessa reforma no contexto das normativas. Mas a gente sai do contexto da normativa e a gente entra para poder fazer uma visão das características deste novo ensino médio. E para olhar as características do novo ensino médio, eu selecionei 3 lentes. A primeira lente, carga horária. A segunda lente, formação geral básica. E a terceira lente, itinerários formativos.
Pegando a primeira lente carga horária, como é que fica o novo ensino médio? Tá? Bom, a etapa como um todo sofre uma alteração em termos de carga horária, porque a LDB agora estabelece que esse novo ensino médio ele é um ensino médio de tempo integral. Onde que isso está escrito, Davi? Está escrito justamente na parte onde estabelece que a carga horária anual mínima do ensino médio tem que ampliar progressivamente para 1.400 horas. Essa carga horária de 1.400 horas anuais corresponde a 4.200 horas na etapa do ensino médio. E essa carga horária de 4.200 horas é a carga horária do ensino médio em tempo integral. Mas só que olha só que interessante, a LDB ela não estabelece quando as instituições de ensino devem oferecer esse ensino médio em tempo integral. Ela fala que a expansão dessa carga horária deve ocorrer progressivamente, de modo que até 2022, ou seja, ano que vem, essa carga horária mínima, que era de 800 horas antes da reforma, passa a ser 1.000 horas anuais, tá? Que é considerada essa carga horária mínima até 2022, tornando esse ensino médio um ensino médio de 3.000 horas de etapa a partir ou até 2022. Isso quer dizer o quê? Ano que vem, todas as instituições de ensino do Brasil que oferecem o ensino médio devem trabalhar essa etapa com uma carga horária anual mínima de 1.000 horas. Nenhuma instituição pode oferecer o ensino médio com menos de 1.000 horas anuais, porque a legislação estabelece que essa expansão para 1.000 deveria acontecer até 2022. E a transição para essa ampliação se deu no período de 5 anos, a contar da homologação da lei lá em 2017, até que foi em fevereiro de 2017, até agora o início do ano letivo de 2022, que no caso a gente está considerando aqui fevereiro, março de 2022. Então, isso nós temos um período de 5 anos de implementação, de adaptação dessa questão da carga horária. Mas só que a gente chega aí no último ano, né, de transição, com muitas instituições ainda não tendo feito essa ampliação. E isso é um risco. Por quê? Ampliar a carga horária do ensino médio estabelece ou impõe a necessidade de mais investimento na oferta dessa etapa de ensino. Porque a ampliação da carga horária está intimamente ligado, por exemplo, à ampliação dos custos de folha de pagamento de profissionais. Porque mais horas de estudos significa mais aulas diárias aos estudantes, então mais aulas para atribuir aos professores. Tá? Mas não é só a ampliação da carga horária como um todo. Lá na lei também estabelece um teto de carga horária para a formação geral básica, que é a parte do currículo que vai desenvolver a BNCC lá no ensino médio. Então, a legislação estabelece que essa parte da formação geral, que é para a BNCC, precisa ser desenvolvida com a carga horária máxima de 1.800 horas. E quando eu falo 1.800 horas, eu estou me referindo a toda a etapa do ensino médio. Eu não estou falando 1.800 horas por ano. É 1.800 em toda a etapa. E cabe à instituição de ensino fazer a distribuição dessa carga horária em cada ano do ensino médio. Tá? E considerando que o ensino médio, né, até 2022, tem que ter um mínimo de 3.000 horas, se 1.800 ficam para a formação geral básica, então, matematicamente, nós temos 1.200 horas para trabalhar alguma outra coisa que não é a formação geral básica. E a legislação estabelece que essa alguma outra coisa é justamente a parte flexível do currículo em que o estudante faz a escolha de qual trajetória ele quer percorrer dentro do ensino médio e deu o nome a essa parte flexível do currículo de itinerário formativo, sendo que esse itinerário formativo pode ser oferecido na forma de aprofundamentos em áreas de conhecimento, que aí a gente tem chamado isso de itinerário formativo propedêutico, em que o estudante opta em aprofundar as suas aprendizagens em áreas de conhecimento,
Ou nós temos também a possibilidade de o estudante desenvolver a formação técnica e profissional no itinerário formativo de formação técnica e profissional no ensino médio. Tá? Aí tem algumas pessoas que até me abordam e falam assim, Davi, mas antes da reforma, o menino, o estudante, poderia já fazer a formação profissional junto do ensino médio. E eu digo o seguinte, concordo, exatamente, antes da reforma ele já podia fazer. Mas só que quando o ensino médio era trabalhado junto com a formação profissional dentro do ensino médio, havia uma soma de cargas horárias, a carga horária do ensino médio mais a carga horária da formação profissional, para se ter esse projeto integrado. E isso gerava uma soma de currículos, ou seja, nós temos aqui um currículo do ensino médio, mais o currículo profissional para se oferecer esse ensino médio integrado à educação profissional. No contexto da reforma, não existe essa soma de coisas distintas, porque a educação profissional ela passa a incorporar o ensino médio dentro da carga horária do ensino médio, dentro do currículo do ensino médio. Então, esse itinerário profissional, ele é o ensino médio, ele não é uma coisa separada que foi somada ao ensino médio. E isso demonstra uma característica disso que nós chamamos de novo, de uma implementação, de um elemento inovador dentro do ensino médio, que gera impactos na organização dessa etapa. Tá? E aí, aquilo que eu coloquei em termos da carga horária, existe uma autonomia dos sistemas de ensino para estabelecer a distribuição dessa carga horária ao longo da etapa. Nós temos aí 1.800 horas de formação geral, mas não quer dizer que essas 1.800 horas precisam ser distribuídas igualmente em cada ano do ensino médio. Cada rede de ensino, cada sistema de ensino pode estabelecer a distribuição que julgar mais coerente, mais relevante para a proposta pedagógica que será desenvolvida. E aí nós vamos discutir isso também um pouquinho mais para frente. E aí um outro elemento de muita inovação dentro deste ensino médio reformado, né, do novo ensino médio, é que parte da carga horária total desse ensino médio poderá ser à distância, ou seja, poderá ser desenvolvida de forma não presencial, sendo um limite de 20% da carga horária para o período diurno e até 30% para o período noturno. Se vocês observarem, anterior à Resolução 3 de 2018, que traz as diretrizes para esse novo ensino médio, nenhuma outra normativa previa trabalhar o ensino médio regular com aulas não presenciais, ou seja, com parte da carga horária à distância. Isso aí é uma característica bem peculiar deste novo ensino médio, possibilitando desenvolver parte da carga horária à distância. Lógico que isso vem favorecer a implementação deste novo ensino médio no período noturno. Porque se a gente analisar, hoje, trabalhando a carga horária de 2.400 horas no período noturno, já é difícil cumprir presencialmente toda essa carga horária, justamente porque o estudante que está à noite, muitas vezes tem dificuldade de chegar na escola no horário de início das aulas, como também ele tem dificuldade de permanecer até o término da última aula, muitas vezes pedindo, solicitando para sair até mais cedo por causa de deslocamento, por causa de horário de trabalho, coisa e tal. Com essa possibilidade de trabalhar parte da carga horária do novo ensino médio à distância, isso favorece um ajuste melhor deste ensino médio noturno, que terá a sua carga horária também ampliada para 3.000 horas, porém, podendo operacionalizar 30% dessa carga horária de forma não presencial. Ou seja, o estudante desenvolvendo o currículo referente a essa parte em ambientes extraescolares. Aí ele pode fazer na sua casa ou em qualquer outro local. A legislação fala que para o sistema de ensino desenvolver essa parte de 30% não presencial, precisa de haver o subsídio ou apoio de recurso tecnológico. Isso é muito importante, tá? Mas só que no trecho da norma que fala desse apoio, né, de um recurso tecnológico, fala de recurso tecnológico digital ou não. E isso é muito importante, a gente estar atento a isso. Por quê?
Quando a gente fala de educação à distância, mediada por recurso tecnológico, a gente já imagina direto o quê? Ambiente virtual de aprendizagem. A gente já imagina logo o computador com acesso à internet e tudo quanto é recurso virtual ou digital. A legislação, ela fala que o recurso tecnológico para dar o suporte a essas aulas não presenciais precisa ser digital ou não. Ou seja, abre oportunidade de se trabalhar essa parte à distância com recursos tecnológicos não digitais. Tá? E aí a gente poderia exemplificar alguns recursos tecnológicos não digitais, para a gente compreender, então, como a escola iria desenvolver essa parte do currículo. E aí nós temos o livro, é um recurso tecnológico não digital, a revista impressa, o jornal impresso, uma apostila impressa. Então, todo esse material que chega na forma física para o estudante pode ser utilizado para suporte a essas aulas não presenciais. E isso é muito importante estar atento, tá? Para além dessa questão da carga horária, a gente tem a outra lente, que é a formação geral básica, tá? Porque a gente viu que está limitada a 1.800 horas. Mas como é que está essa formação geral básica? Primeiro, essa formação geral, ela é composta da BNCC, mas articulado à parte diversificada, local, como um todo indissociável. Quer dizer o quê? Que aquilo que nós tratávamos como parte diversificada do currículo, isso ainda existe no contexto curricular, porém, é uma parte que está agregada à formação geral básica do estudante. Ela está ali somada à BNCC, e são os sistemas de ensino que precisam definir qual é essa parte diversificada para complementar a BNCC na composição da formação geral básica. E tem muitas pessoas que confundiram, achando que o itinerário formativo tinha assumido o lugar da parte diversificada do currículo. E isso não é verdade, tá? O itinerário formativo é um elemento curricular novo no contexto do ensino médio, mas que não substitui a parte diversificada. A parte diversificada existe, está lá na formação geral, junto com a BNCC. E o importante é estar atento a essa BNCC, essa Base Nacional Comum Curricular. Primeiro, ela não veio seriada. Quando a gente olha o documento da BNCC, você não localiza qual é a BNCC para trabalhar no primeiro ano, para trabalhar no segundo e para trabalhar no terceiro ano do ensino médio. Não existe essa seriação. Essa seriação precisa ser feita nas bases de cada sistema de ensino, tá? Essa BNCC, ela está articulada por competências e habilidades. Ou seja, lá na BNCC não estão identificados os conteúdos para serem trabalhados em cada componente curricular. Não está desse jeito, tá? A gente tem uma memória do referencial curricular que a rede estadual trabalha já há alguns anos, e nesse referencial nós tínhamos um desenho em que era prevista a competência e habilidade e os conteúdos para cada ano do ensino médio, para cada bimestre. A BNCC, ela não traz essa organização de conteúdos, essa organização seriada para os anos do ensino médio. Ela reúne as competências e habilidades por área de conhecimento para ser desenvolvida ou para serem desenvolvidas ao longo de toda a etapa do ensino médio. Cabe ao sistema de ensino, ou às redes de ensino, ou até mesmo à instituição de ensino, na sua proposta pedagógica, fazer essa distribuição de quais aprendizagens serão desenvolvidas em cada ano. E foi isso que a Secretaria fez na elaboração do seu currículo do ensino médio, que eu apresento na sequência, tá? A legislação também coloca que língua portuguesa e matemática são componentes obrigatórios e deverão ser ofertados nos 3 anos do ensino médio. Isso aí é importante, porque já nos dá o entendimento de que, primeiro, se língua portuguesa e matemática
compõe a BNCC, ou seja, é formação geral do estudante. E precisam estar contemplados nos 3 anos do ensino médio. Então, nós entendemos que a formação geral, a BNCC, precisa constar nos 3 anos do ensino médio, nem que seja para contemplar especificamente a questão da língua portuguesa e matemática. Tá? Então, a escola não pode decidir, por exemplo, eu vou pegar o 3º ano do ensino médio e vou fazer só de itinerário formativo. Eu posso? Não, não pode. Porque, pelo menos, língua portuguesa e matemática você tem que trabalhar no 3º ano também. É o que a legislação coloca. Tá? E também a legislação coloca que o estudo da língua inglesa é obrigatório, né? Tornando a língua inglesa não mais uma parte diversificada do currículo, mas uma parte da BNCC, estabelecida lá na BNCC junto da área de linguagens, e que deve ser trabalhado obrigatoriamente nos currículos da educação básica a partir do 6º ano, tá bom? E aí também é garantida a língua materna nas comunidades indígenas dentro da formação geral desses estudantes, como também reconhecimento de competências e até mesmo aproveitamento de estudos e conhecimentos constituídos no ensino formal, informal e na experiência extraescolar. Isso aí é algo inédito no novo ensino médio, tá? Porque antes da reforma, não se fazia reconhecimento de competências, tá? Dentro do escopo do ensino regular. Tá? O que havia, nós fazíamos, por exemplo, o estudante, ele fez o Enseja, por exemplo, e ele tinha uma certificação parcial, né, de competências. Então, quem certificava essas competências era uma avaliação constituída especificamente para esse procedimento. O ensino regular, reconhecer competências, isso não era feito. Como também aproveitar estudos e conhecimentos do ensino informal ou experiência extraescolar. Vou dar um exemplo aqui. O estudante foi fazer um intercâmbio para fora do país em um outro país, em um país de língua inglesa, passou uma temporada lá e ele volta para o Brasil para dar continuidade nos estudos, e ele apresenta que ele já tem desenvolvido as competências e habilidades da língua inglesa a partir dessa experiência extraescolar que ele vivenciou. Neste caso, a partir da reforma do ensino médio, essa experiência vai poder ser aproveitada dentro do ensino médio e abater ali parte do currículo do ensino médio. Isso aí é muito legal, coisa que antes não havia essa possibilidade. Tá bom? Bom, isso aqui da formação geral, a gente vindo para o itinerário formativo, a gente encontra aqui talvez o assunto mais discutido e mais emblemático deste novo ensino médio. Tá? Por quê? Ele prevê o aprofundamento e ampliação da aprendizagem do estudante em áreas de conhecimento ou na formação técnica e profissional. Então, tirando aquilo que é formação geral, você tem uma parte da carga horária do ensino médio que é para aprofundar os conhecimentos dos estudantes. Tá? E esse aprofundamento deve possibilitar ao estudante caminhar dentro de uma trajetória em que essa ampliação da aprendizagem está direcionada a uma determinada área de conhecimento. E aí são 4 as áreas de conhecimento, né, da educação básica ou do ensino médio propriamente, que, no caso, é a área de linguagens, a área de matemática, a área de ciências da natureza e a área de ciências humanas, falando resumidamente o nome dessas 4 áreas. Tá? Então, o estudante ele pode optar por uma dessas 4 áreas para aprofundar os seus conhecimentos ali no ensino médio. E esse aprofundamento em uma área de conhecimento é o que nós estamos chamando de itinerário propedêutico. Mas só que a instituição ela deve oferecer também a possibilidade de um estudante ele trilhar uma trajetória profissional dentro do ensino médio. O estudante ele pode optar, ao invés de aprofundar o conhecimento dele numa área de conhecimento, ele pode trilhar uma formação profissional. Né? E a LDB ainda prevê a possibilidade de oferecer itinerários integrados
que aí é você integrar mais de uma área de conhecimento, até com a formação profissional, para apresentar para o estudante uma possibilidade dele trilhar uma trajetória integrada, integrando áreas de conhecimento com a formação profissional para o seu aprofundamento. Então, no que se refere ao itinerário formativo, a legislação ela abre o leque para um conjunto de possibilidades, mas só que fica a cargo da instituição de ensino, ou de sua mantenedora, ou do sistema de ensino, estabelecer qual será o desenho para esses itinerários formativos. A lei coloca várias possibilidades, mas a execução fica a cargo do sistema e das instituições de ensino mesmo. Tá? E aí, no caso, nós temos aí essa organização ou desenho do itinerário formativo orientado a partir de 4 eixos estruturantes, que não se confundem às áreas de conhecimento. As áreas de conhecimento é uma coisa, os eixos estruturantes são outra coisa no escopo do itinerário formativo. Tá? São 4 eixos estruturantes que eles têm a finalidade de se comportar como uma base metodológica para o desenvolvimento do itinerário formativo, porque ele orienta justamente como o professor irá desenvolver a sua ação didática dentro daquele aprofundamento que a escola está oferecendo. São 4 eixos, vejam bem, um eixo é o empreendedorismo, que ele vai trabalhar justamente a questão da inovação, a questão da criatividade, da proposição de soluções, de problemas, prototipação e tudo mais. O empreendedorismo com um viés até socioeconômico, podendo chegar numa educação empreendedora e tudo mais. Tá? O outro eixo estruturante é o eixo identificado como processos criativos, tá? Que aí vai orientar a metodologia para o itinerário formativo, voltado justamente também à questão da inovação, da criação, da criatividade, tá? do protagonismo do estudante, ele eleger elementos de estudos e trabalhar em cima desses elementos ou desses objetos, propondo a análise da situação, identificação e até mesmo sugestões de melhoria daquele objeto, ou até de criação de objetos complementares para somar a um processo específico. Então, é o eixo processos criativos, é o processo voltado à criação. Tá? Nós temos o outro eixo estruturante, que é a investigação científica. Olha só, a investigação científica ela está no escopo da iniciação científica, a pesquisa, tá? Ao estudo, seja numa revisão bibliográfica ou seja de um problema concreto em que a escola, juntamente com o estudante, fará a investigação associada à pesquisa, a teorias, a conceitos já previamente estabelecidos. Tá? E aí a gente tem o quarto eixo estruturante, que seria, no caso, o eixo da mediação e intervenção sociocultural. Tá? É o momento em que esse itinerário formativo, construído a partir desse eixo estruturante da mediação, intervenção sociocultural, é analisar o contexto social, a realidade da comunidade, seja a comunidade escolar, a comunidade, a vizinhança, a comunidade família, a comunidade município, a comunidade estado, enfim, ele pode delimitar uma abrangência dessa comunidade para investigar os principais problemas sociais que estão inseridos nessa comunidade e propor soluções, né? Soluções criativas, soluções inovadoras para esses problemas sociais. Por isso que é a mediação e intervenção sociocultural. Aí vocês falam, Davi, você falou dos 4 eixos, mas cada um que você fala parece que chama a memória do outro. E é exatamente essa que é a ideia, né? Tanto que você olha lá na portaria 1432, coloca que no desenho do itinerário formativo, o ideal é que esse aprofundamento, essa trajetória, esteja centrada a partir dos 4 eixos estruturantes.
Mas se você não quiser abordar os 4 eixos, mas ao menos um tem que estar direcionado. Mas se você observa, cada um desses eixos complementam o outro, e eles servem como uma base metodológica para o itinerário formativo. Tá bom? Oferta de mais de um itinerário formativo em áreas distintas por município, é o que a legislação coloca. Dentro do nosso sistema estadual de ensino, a gente tem trabalhado em mais de um itinerário formativo por escola, para que o estudante tenha, de fato, não só de direito, mas de fato, trajetórias distintas para que ele possa optar em qual trajetória ele quer cursar. Então, para isso, a escola precisa oferecer mais de uma trajetória para o estudante, tá? A legislação também prevê parcerias interinstitucionais para a oferta de diferentes itinerários formativos aos estudantes, porque se analisar muitas vezes as condições, o contexto, o escopo de cada instituição de ensino, muitas vezes ela não tem condição de diversificar as trajetórias de itinerário frente às suas condições, à sua estrutura, às suas possibilidades. Então, a legislação fala, olha, façam parcerias, faça parceria com outra instituição de ensino para que a oferta de itinerário formativo ao estudante seja a mais diversificada possível. É isso que a legislação coloca. Tá? E aí, também, no momento da regulamentação, entra uma pauta que foi muito debatida, né? Ela foi muito problematizadora à época, que é a questão do notório saber. Porque quando veio a Lei 13.415 e ela coloca a questão do notório saber, houve uma interpretação errônea do notório saber no contexto do novo ensino médio. Acreditava-se que, a partir do notório saber, qualquer pessoa poderia se tornar professor do ensino médio, mesmo sem a graduação em licenciatura. E, na verdade, isso nunca foi a proposta, tá? Como até hoje não é. A ideia do notório saber é possibilitar o profissional que não tem a formação docente para trabalhar no itinerário profissional. Porque, se você analisar, a proposta da escola traz um curso técnico para ser oferecido junto ao ensino médio, no itinerário profissional. Para trabalhar esse curso técnico, para ministrar a formação dentro desse curso técnico, a escola vai precisar de um profissional formado em tecnologia, ou um profissional formado em bacharelado e que tenha experiência nessa área de atuação. Pois bem, como trazer o bacharel ou o tecnólogo para dentro do ensino médio para ministrar aula no itinerário profissional, sendo que, lá no artigo 61 e 62 da LDB, falava que, para ministrar aulas na educação básica, o profissional deveria possuir a graduação em curso de licenciatura. Como é que agora o ensino médio prevê formação profissional, mas para ministrar essa formação profissional tem que ter licenciatura? Onde que se encontraria profissionais técnicos, ou seja, profissionais que têm na sua formação o tecnólogo, o bacharel, e tem a experiência profissional, e esse profissional também, por uma iniciativa própria, fez uma licenciatura para vir para dentro das escolas ministrar essa formação voltada à parte técnica. Tá? Isso aí não tem cabimento, isso aí não teria como avançar. Então, a Lei 13.415 alterou a LDB, prevendo o notório saber também. E o notório saber permite apenas a atuação do profissional não licenciado no itinerário profissional para ministrar conteúdos das disciplinas profissionais. Só isso. Não abre oportunidade para um profissional bacharel ministrar disciplinas da formação geral, como antigamente era muito comum a gente ter o médico veterinário dando aula de biologia, ter o engenheiro elétrico dando aula de física no ensino médio, ter o engenheiro civil dando aula de matemática. Isso, há um tempo atrás, era muito comum, tá? E graças à regulamentação, à institucionalização de que somente o profissional licenciado
pode atuar na docência na educação básica é que nós conseguimos frear, diminuir, até reduzir essa questão desses profissionais não habilitados no ensino médio. Então, essa questão do notório saber não abre uma brecha na ferida, não descostura pontos desta ferida que a LDB já costurou. Na verdade, ela só vem corrigir um problema que, de fato, existiria na parte profissional, porque para ministrar esse conteúdo profissional, a gente depende desse profissional, desse docente que é formado nas bases do curso tecnólogo e bacharel, tá bom? E aí, por fim, a possibilidade ao egresso do ensino médio cursar mais de um itinerário formativo. Olha que legal. A legislação coloca isso e vem num contexto de muita inovação do que nós tínhamos antes da reforma do ensino médio. Por que é muita inovação? Porque antes da reforma, o estudante que concluía o ensino médio, ele não poderia retornar para a escola para cursar outras partes ou outros projetos desse ensino médio regular, tá? Porque ele já concluiu, ele já foi atendido, seja pela política pública, seja pelas instituições privadas que têm a concessão, né, para oferecer de forma suplementar esse serviço que é de obrigação do Estado, que é a educação. Tá? Então, esse membro da sociedade, esse jovem, essa pessoa, já foi atendido, então ela não poderia retornar. E agora a LDB fala o contrário. Tem que haver a possibilidade de o egresso do ensino médio, aquele que já concluiu o ensino médio, ele poder voltar para a escola para fazer mais um itinerário formativo. A legislação coloca isso, eu olho isso de forma muito interessante, por sinal, porque são trajetórias. Muitas vezes o estudante escolhe uma determinada trajetória, mas após o término do ensino médio, ele decide caminhar por um outro percurso que ele não fez o aprofundamento no ensino médio. E ele sente que isso vai lhe fazer falta. E ele quer voltar para a escola para fazer aquele percurso que ele não fez. A legislação fala que os sistemas devem possibilitar isso ao estudante. Lógico que precisa de uma organização da escola, precisa de uma organização da mantenedora, da rede, para que esse retorno aconteça sem prejudicar o atendimento e a universalização do acesso àqueles que têm a idade, que têm a necessidade de realmente cursar. Tá? Então, uma política não pode prejudicar a execução da outra, tá certo? Bom, aqui agora eu trago um desenho só para poder entrar no contexto do desenho da proposta pedagógica. Esse desenho mostra o seguinte. Aqui, quase tudo que eu já falei. Formação geral básica tem que estar nos 3 anos do ensino médio. Agora, qual a carga horária? Não sei. Quantas horas você vai oferecer no primeiro, no segundo, no terceiro? É X horas no primeiro, Y horas no segundo, Z horas no terceiro. Agora, uma coisa é certa. Quando você somar o X mais o Y mais o Z, essa soma tem que ser menor ou igual a 1.800 horas, que é o teto, que é o máximo da formação geral básica dentro do ensino médio. Então, esse desenho exemplifica muito bem isso que a gente colocou na fala. Tá? Automaticamente, você tem ali a outra parte curricular, que é o itinerário formativo, que você vai desenvolver em horas também, que precisam ser distribuídas, definidas pela escola, tá? E que a gente não sabe qual vai ser o desenho de cada uma. Uma coisa é certa, você vai ter A horas no primeiro ano, B horas no terceiro ano, C horas no terceiro ano, e a soma dessas cargas horárias tem que ser maior ou igual a 1.200 horas. Ou seja, você não pode trabalhar menos que 1.200 horas de itinerário formativo. Porque se você tem um teto de 1.800 horas para a formação geral básica, então automaticamente você tem um piso de 1.200 para o itinerário formativo. Matematicamente você tem essa proporção. E aí, as instituições vão poder se organizar de diferentes formas. Vai ter aquela instituição que vai querer trabalhar mais horas de formação geral no começo da etapa e ir diminuindo ao longo da etapa, né? Consecutivamente, ela vai começar com menos itinerário formativo e vai aumentando o itinerário formativo no decorrer da etapa.
que está no modelo 1 aqui representado. Também vai ter o inverso disso, que é lá no modelo 3, que é começando com menos horas de formação geral básica, automaticamente mais horas de itinerário formativo, e ao longo da etapa, à medida que a carga horária da formação geral vai aumentando, a carga horária do itinerário formativo vai diminuindo. Esse aí é um outro modelo que muitas instituições provavelmente irão adotar. A Secretaria de Estado de Educação, para a rede estadual de ensino, vai trabalhar com o modelo 2, que é esse que está bem ao meio, que é a distribuição equivalente da carga horária da formação geral básica nos 3 anos, automaticamente uma distribuição equivalente da carga horária do itinerário formativo nos 3 anos. E aí a gente tem esse desenho aqui que eu mostro para vocês. Vejam bem, considerando um ensino médio parcial de 3.000 horas, tá? Porque a gente tem um modelo integral também na rede estadual. Estou falando da escola parcial. A partir de 2022, todas as nossas escolas de ensino médio irão trabalhar com 600 horas de formação geral básica por ano. Então, somando em cada ano essas 600 horas, a gente chega no total de 1.800 horas de etapa, respeitando a legislação, e automaticamente vamos trabalhar 400 horas de itinerário formativo por ano, tá? Somando as 600 horas de formação geral com as 400 horas de itinerário formativo, nós temos 1.000 horas de ensino médio em cada ano oferecido em nossas escolas, dentro daquilo que a LDB estabeleceu, que até o ano que vem tem que ser trabalhado 1.000 horas, pelo menos, né, 1.000 horas em cada ano. Mas na nossa escola de tempo integral, isso muda um pouquinho. Olha lá, na nossa escola de tempo integral, a formação geral continua inalterada, porque eu não posso aumentar a carga horária da formação geral, mas eu tenho um ligeiro e até relevante aumento de carga horária no itinerário formativo. A gente sai de um desenho de 400 horas anuais para um desenho de 900 horas anuais, um aumento de 500 horas em cada ano para o itinerário formativo, tá? Isso, lógico que devido à restrição que a legislação colocou em relação à carga horária da formação geral básica, tá? Então, tudo que passa das 1.800 horas tem que ser itinerário formativo. Então, a gente desenvolve aqui, 2.700 horas de itinerário formativo. Isso porque o nosso ensino médio em tempo integral é desenvolvido com 4.500 horas de etapa, sendo 1.500 horas por ano do ensino médio. Se você somar que as 600 horas de formação geral mais as 900 horas de itinerário formativo, nós temos exatamente 1.500 horas por ano. E como que isso aqui vai ser desenvolvido? Esse aqui é o nosso desenho da estrutura curricular do novo ensino médio na rede estadual de ensino, que vai ser desenvolvido em todas as escolas do ano que vem, tá bom? O que nós temos aqui? Veja bem, a formação geral básica, ela está seriada em cada ano, primeiro, segundo e terceiro ano, e o que será desenvolvido em cada um desses anos é o que contém o currículo de referência de Mato Grosso do Sul, que está a formação geral básica desenhada a partir da BNCC do ensino médio, que foi seriada em cada ano, mais a parte diversificada desenhada pela secretaria. Já a outra parte do currículo, ou da estrutura, nós temos o itinerário formativo, que está organizado em uma parte comum chamada de núcleo integrador, que está organizado por ano do ensino médio. Esse núcleo integrador ele é seriado junto com a formação geral. Então, quer dizer que o estudante, lá no ensino médio, ele está lá no primeiro ano, na turma de primeiro ano. O que ele vai estudar na turma de primeiro ano? Ele vai estudar o conteúdo da formação geral do primeiro ano, mais o conteúdo desse núcleo integrador. Lá na sala do segundo ano, ele tem lá o conteúdo, a aprendizagem relacionada à formação geral do segundo ano, mais o núcleo integrador do segundo ano. E assim acontece também no terceiro ano. Porém, dentro do itinerário formativo, nós temos o desenho da parte flexível, que possibilita ao estudante fazer o aprofundamento em área de conhecimento no percurso propedêutico, ou ele
cursar qualificações para o mundo do trabalho dentro do percurso profissional. Davi, você vai ter a possibilidade do estudante fazer tanto o aprofundamento da área, lá no propedêutico, e o profissional juntos? Ele vai poder fazer os dois? Neste momento de implementação, não. Neste momento de implementação, o estudante terá que optar se ele quer o percurso profissional ou se ele quer o percurso propedêutico. Não será oferecido os dois percursos simultâneos para o estudante. Mas a gente já está trabalhando numa implementação da proposta para que, num segundo momento, talvez ali em 2023 ou mais adiante um pouquinho, esse estudante possa ter os dois percursos dentro de uma mesma proposta. E aí, caso ele queira fazer os dois percursos juntos, ele poderá fazê-lo. Mas isso é num desenho mais para frente. Estamos dando os primeiros passos na implementação do novo ensino médio. Então, a gente precisa de ter um terreno mais firme para a gente poder pisar, para começar a caminhar dentro do novo ensino médio. E a gente vê que essa proposta de integração dos dois percursos é um caminho mais à frente dentro dessa trajetória do novo ensino médio. Tá bom? Vamos ver como é que isso aqui, então, se desenha. Falando agora bem rapidamente da formação geral básica. Da formação geral básica, como eu disse, nós temos aí a organização seriada, é uma parte comum, todos os estudantes deverão cursar a formação geral básica, não existe escolha dentro da formação geral básica, tudo que está previsto dentro desta parte curricular, o estudante deverá cursar lá na sua turma, correspondente ao ano escolar que ele está matriculado, tá bom? O que tem dentro da formação geral básica, Davi? Todos os componentes associados a cada área de conhecimento, tal como nós tínhamos antes da reforma do ensino médio. A secretaria, no seu desenho pedagógico, não suprimiu nenhum componente. Todos os componentes foram preservados. A diferença está na organização curricular, ou seja, o que será trabalhado dentro desses componentes ou dentro da área. Por quê? A partir da BNCC, nós temos competências e habilidades, tal como eu havia dito. Tanto que, para a área de linguagens, nós temos 28 habilidades da BNCC e 54 habilidades de língua portuguesa. No desenho do currículo para Mato Grosso do Sul, para a Rede Estadual de Ensino, a secretaria... Estava lá embaixo da cama, lá dentro, carregando. E aí a Rebeca fazendo... A secretaria manteve esse quantitativo, esse conjunto de habilidades, tanto da área quanto de língua portuguesa, mas acrescentou, né? Fez o acréscimo de mais uma habilidade no contexto da área de linguagens e mais uma habilidade no contexto de língua portuguesa. Essa uma habilidade que se soma à BNCC são justamente as habilidades da parte diversificada. Então, a secretaria decidiu não criar componentes para trabalhar a parte diversificada, e sim prever aquilo que é de aprendizagem somada à BNCC ali dentro do escopo da área. Para a matemática, nós temos 43 habilidades da BNCC e mais 2 habilidades diversificadas da rede ou da secretaria para a rede. Em ciências da natureza, são 26 habilidades da BNCC, e o entendimento da equipe de escrita do currículo é que não haveria a necessidade de prever qualquer habilidade outra para trabalhar a diversificação curricular no escopo do contexto de Mato Grosso do Sul. Porque da forma como a habilidade já estava prevista na BNCC, permitia essa diversificação ao contexto de Mato Grosso do Sul. E isso também acontece na área de ciências humanas, com 32 habilidades lá da BNCC. Aí, aqui na sequência, eu mostro uma parte da nossa matriz, tá? Uma parte da nossa matriz, que é a parte da formação geral. Então, na formação geral, veja, todos os componentes estão preservados em todos os anos do ensino médio, porém, agora nós estamos limitados a 18 aulas semanais.
Diferente do desenho que nós tínhamos anteriormente, em que a gente trabalhava 25 aulas da formação geral. Agora nós só podemos trabalhar 18. Por quê, Davi? Porque nós temos o teto das 1.800 horas, e se eu aumentar o número de aulas semanais aqui embaixo, ou aqui dentro, né, da formação geral, automaticamente eu vou extrapolar o teto das 1.800 horas. Então, por isso que a gente fica com, no máximo, 18 aulas semanais, e com isso, fazendo a distribuição para todos os componentes e preservando todos os componentes em todos os anos, há uma redução de aulas semanais para alguns componentes, conforme vocês conseguem observar aí nesse desenho, nessa parte da matriz, nesse desenho da parte da matriz, ok? Avançando aqui. Davi, como é que o professor vai trabalhar, então, agora aqui dentro do componente, dentro da área? Por exemplo, o professor de arte, dentro de linguagem, como é que ele vai trabalhar? Ou o professor de biologia, dentro de ciência da natureza, como é que ele vai trabalhar? O organizador curricular prevê um quadro de organização para esse trabalho pedagógico, em que são identificadas as competências específicas da área, bem aqui no topo do quadro, e nós temos a habilidade a ser desenvolvida no contexto da área. Então, a habilidade é da área e não do componente, e não da unidade curricular. Então, agora, todos os componentes que pertencem à área são responsáveis em desenvolver esta habilidade, obviamente, utilizando os seus objetos de conhecimento e refletindo na sugestão didática que o currículo traz para suporte ao trabalho do professor. Vamos ver um exemplo aqui na próxima imagem. Olha só. Peguei aqui o organizador curricular de ciências da natureza. E aqui eu selecionei uma habilidade, que a habilidade traz o seguinte: utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as potencialidades e riscos de sua aplicação em equipamentos do uso cotidiano, papapá, papapá. Essa é a habilidade. Qual professor ou qual disciplina de ciência da natureza deverá desenvolver essa habilidade? Todas. Todas as disciplinas de ciência da natureza deverão trabalhar de forma articulada para desenvolver essa habilidade. Mas como cada um vai estar trabalhando para desenvolver essa habilidade, Davi? A partir do objeto de conhecimento. Veja que o objeto de conhecimento ele é específico do componente, mas cada professor, no seu respectivo componente, irá utilizar o seu objeto de conhecimento, mas num contexto articulado, para desenvolver esta habilidade prevista na BNCC. E este modelo se aplica a todas as áreas de conhecimento, tá? Tendo a habilidade da área e todos os professores dos componentes daquela área trabalhando de forma articulada para garantir a aprendizagem do estudante. Então, agora, de fato, né, mais do que de direito, agora, de fato, a gente começa a vivenciar uma institucionalização do trabalho interdisciplinar, que há tanto discussávamos em palestras, em reuniões e em formações com os diretores. Porque é fácil falar para o professor, trabalha de forma interdisciplinar. Agora, como dar subsídio para esse professor trabalhar de forma interdisciplinar? E eu vejo que o organizador curricular presente no currículo de referência do ensino médio constitui um instrumento que possibilita, que favorece esse trabalho interdisciplinar do professor. Tá? Já na parte do itinerário formativo, e para finalizar a apresentação, porque a gente está chegando aqui já chegamos aqui próximo a 1 hora do início, né, da atividade, então um pouco mais de 40 minutos da minha apresentação, eu dedico agora, então, a fala ao itinerário formativo. Porque o que nós temos? O itinerário formativo, igual eu mostrei lá atrás, ele está dividido, ele está organizado da seguinte forma: tem uma parte comum que é seriada, quer dizer que cada aluno tem que estudar essa parte que é comum, mas lá no seu respectivo ano, e nós temos a parte flexível, que são os percursos propedêutico e profissional, que o estudante opta em qual percurso ele quer seguir dentro do ensino médio.
Se ele seguir o percurso propedêutico, ele fará aprofundamento em área de conhecimento, e aí ele escolhe qual área ele quer aprofundar. Se ele vai para o percurso profissional, então ele vai desenvolver qualificações para o mundo do trabalho e ele pode escolher quais são as qualificações ou qual é a trajetória profissional que ele quer seguir, tá bom? Obviamente que, Davi, todas as escolas da rede estadual vai trabalhar com o itinerário profissional? A resposta é não, não são todas as escolas, tá? Mas pelo menos todos os municípios vai ter ao menos uma escola com itinerário profissional. Estamos trabalhando para conseguir implementar essa política do itinerário profissional em 100% dos municípios do estado, em ao menos uma escola por município. Mas só que hoje, ou melhor, o nosso planejamento para 2022 mostra que conseguiremos oferecer o itinerário profissional em 52 municípios do estado. Depois eu posso pegar para vocês direitinho a relação desses municípios onde vai ter o itinerário profissional. Mas também não são em todas as escolas desses municípios, tá bom? Algumas escolas que terão o itinerário profissional. E aí o estudante que desejar fazer o itinerário profissional, ele pode pedir a matrícula dentro dessa escola nossa que oferece esse itinerário, tá bom? Agora, todas as escolas vão trabalhar o percurso propedêutico para esse aluno, tá bom? Vamos olhar aqui, então. Olha só, aqui é a parte da matriz destinada ao itinerário formativo propedêutico, que é esse aqui, ó, o percurso propedêutico. Então, o estudante tem ali o núcleo integrador, igual eu havia dito, que é seriado, é por ano. Então, ele tem aqui uma parte que é a intervenção comunitária, que ele desenvolve em cada ano do ensino médio, e ele tem um aprofundamento em área de conhecimento, de acordo com a área que ele escolheu, organizada em 5 unidades curriculares com a sua respectiva carga horária. Cada uma dessa unidade curricular vai desenvolver temáticas relacionadas à área de aprofundamento. E quem irá trabalhar essas temáticas são os próprios professores da formação geral. Ou seja, quando o aprofundamento for em linguagens, essas unidades curriculares vão desenvolver temáticas relacionadas à área de linguagens. E os professores que vão trabalhar essas unidades curriculares são professor de língua portuguesa, professor de arte, professor de educação física e professor de língua inglesa. Esses professores que vão trabalhar essas 5 unidades curriculares. Agora, se esse aprofundamento é lá em humanas, tá? Então, essas 5 unidades curriculares são voltadas a humanas. E aí, os professores que vão trabalhar as temáticas dentro deste aprofundamento serão professor de geografia, professor de história, professor de filosofia e professor de sociologia. Esses 4 professores que vão trabalhar essas 5 unidades curriculares dentro do aprofundamento de humanas. E assim sucessivamente, tá? Agora, se o estudante opta pelo percurso profissional, tá? Ele vai ter curso de qualificação profissional e dentro da matriz curricular nós temos 3 unidades que vão desenvolver temáticas relacionadas à qualificação profissional ou ao desenvolvimento profissional que ele escolher a partir de trajetórias profissionais bem definidas e, logicamente, associadas ao contexto econômico e do mundo do trabalho local, tá bom? Agora eu vou chamar a atenção de vocês ao seguinte: núcleo integrador, aqui, tanto no profissional quanto no propedêutico. Se você percebeu que o núcleo integrador não muda, isso quer dizer o quê? Que independente do percurso que o estudante escolher, esse núcleo integrador é parte comum. Ele precisa cursar essas unidades do núcleo integrador, independente do itinerário ou do percurso que ele escolher. E esse núcleo integrador, ele modifica de acordo com o tempo de oferta do ensino médio. Vocês observaram aqui intervenção comunitária e projeto de vida no tempo parcial. Agora, se a gente está no tempo integral, além de intervenção comunitária e projeto de vida, nós temos outras 5 unidades ou componentes curriculares que compõem o núcleo integrador no ensino médio de tempo integral, que são os componentes de ciências integradas e novas tecnologias, empreendedorismo social, língua espanhola,
linguagens e interartes e matemática criativa, que, somando a intervenção comunitária e projeto de vida, compõem o núcleo integrador no tempo integral. Davi, e qual é o professor que trabalha essas disciplinas, ou essas unidades, ou componentes curriculares? São professores que, dependendo do desenho curricular da unidade, pode ser de qualquer área de conhecimento, de qualquer habilitação docente, que é o caso aqui do intervenção comunitária, pode ser qualquer professor, projeto de vida, pode ser qualquer professor de qualquer habilitação, ciências integradas em novas tecnologias, pode ser o professor de qualquer habilitação, empreendedorismo social está mais voltada à área de ciências humanas e sociais aplicada, língua espanhola é para o professor de língua espanhola, linguagens e interartes mais associada ao professor de linguagens e matemática criativa mais voltada ao professor de matemática. Então, todos os professores, com a sua respectiva habilitação, poderão trabalhar dentro deste núcleo integrador, tá bom? E aqui agora, para finalizar, eu tenho só mais 4 slides para mostrar como é que o aluno escolhe ele entrar no itinerário formativo. Como é que o aluno vai escolher, Davi? Na verdade, é o seguinte, essa estrutura aqui, com essas trajetórias, né, com esse conjunto de unidades curriculares, essa unidade ela é anual, mas nós desenvolvemos temáticas semestrais. Tá? Então, a cada semestre, essas unidades possuem uma temática específica. Então, em um semestre, essas 5 unidades propedêuticas trabalham um conjunto de 5 temáticas, já no segundo semestre, as temáticas mudam, vão para um segundo bloco de temáticas. E a mesma coisa acontece aqui no profissional. Então, a gente fala o seguinte, que ao longo do ensino médio, serão 6 blocos de unidades curriculares. Tá? Esses blocos são semestrais, portanto, no primeiro ano tem o bloco 1 e o bloco 2, no segundo ano o bloco 3 e o bloco 4, no terceiro ano o bloco 5 e o bloco 6. O estudante pode escolher qual trajetória ou qual aprofundamento ele quer percorrer. Se é propedêutico, ele pode escolher qual a área que ele quer aprofundar. Então, muitas vezes, uma trajetória dessa é o aprofundamento em uma área. Ou pode ser uma trajetória dessa, uma trajetória profissional, de acordo com o percurso que ele escolheu. Tá? O estudante ele chega na escola e ele pode ingressar em qualquer bloco que esteja sendo oferecido, porque esses blocos são independentes, ou seja, não existe pré-requisito entre eles. Quer dizer o quê? Que sair um estudante de qualquer instituição privada ou de outra rede, de outro sistema de ensino, e venha para as nossas escolas e pede a matrícula em nossas escolas, e ele chega lá na escola e percebe que está sendo operacionalizado o bloco 3, do itinerário formativo do aprofundamento 1 que ele quer percorrer. Como é que ele vai entrar no bloco 3 se ele não fez o bloco 1 e o bloco 2? Ele pode entrar no bloco 3? Pode, porque o bloco 3 não depende do bloco 1 e do bloco 2. São conhecimentos independentes. Ele pode ingressar perfeitamente. Aí ele vai ingressar no 3, ele faz o 3 no primeiro semestre, faz o 4 no segundo semestre, no outro ano ele vai para o 5, vai para o 6, se ele já tiver concluído o ensino médio, ele pega o seu histórico escolar de conclusão. Se ele era um aluno de primeiro ano, mas entrou nesse bloco 3, o que vai acontecer? No primeiro ano ele fez o 3 e o 4, no segundo ano ele fez o 5 e o 6, no terceiro ano volta o bloco 1 e o bloco 2, porque isso aí é trabalhado em ciclos a cada 3 anos, tá? E aí você tem aprofundamentos que são independentes tanto em uma trajetória quanto em outra. O estudante ele pode escolher qual trajetória a escola está oferecendo e que ele queira cursar. E aí uma característica muito legal do nosso itinerário formativo é que não existe seriação para o itinerário formativo. E para isso eu volto até aqui nesse desenho para mostrar para vocês. Ó, o núcleo integrador é seriado, mas aqui embaixo, olha, o percurso ele não é seriado. Vocês viram que eu não coloquei percurso propedêutico do primeiro, do segundo e do terceiro ano? Por quê? A ideia é trabalhar esses percursos, tá? De forma que o estudante que esteja no primeiro, no segundo ou no terceiro ano, mediante o interesse dele, ele pode ir para um determinado aprofundamento, ir para uma determinada trajetória, independente do ano que ele está matriculado. E aí, com isso, em cada bloco semestral, você vai encontrar aluno do primeiro, aluno do segundo e aluno do terceiro cursando juntos aquela trajetória.
com isso, nesse modelo pedagógico, a gente prevê uma troca e uma interação entre os estudantes, de modo que o estudante que está lá no terceiro ano, ele pode interagir com o estudante que está no primeiro ano, e essa interação, essa troca, seja muito produtiva, seja muito positiva para o crescimento escolar de ambos os estudantes. É um fortalecendo e apoiando o outro dentro da trajetória que eles escolheram, tá? Davi, como é que é dado esse aprofundamento? Porque se o estudante fez o bloco 1 e o bloco 2 em 2021, em 2022 o 3 e o 4 vai repetir? É a mesma coisa que ele vai estudar? Não, não é a mesma coisa. No bloco 1, ele tem 5 temáticas, pensando no propedêutico. Ele tem 5 temáticas no bloco 1. Quando ele vem para o bloco 2, essas temáticas mudam. É um conjunto de outras 5 temáticas. Ele conclui ali o segundo ano, no primeiro ano, foi aprovado para o segundo ano, ele chega no segundo ano, ele vai cursar aqui o bloco 3 de temáticas de aprofundamento. Esse bloco 3 são outras 5 temáticas diferentes que ele vai estudar. Mesma coisa acontece no bloco 4, depois no bloco 5, no bloco 6. De modo que se ele percorre todo esse percurso dos 6 blocos, ele consegue desenvolver a totalidade do aprofundamento que a trajetória propôs oferecer para esse estudante. E é isso que eu falei para vocês. Ó, isso aqui é um modelo meio que senoidal, né? Ele se repete a cada ciclo. Se o estudante ele entra aqui, primeiro ano, está no bloco 3, ele vai estudar o bloco 3 sem problemas, aí ele vai para o bloco 4 no segundo semestre, no próximo ano ele estuda o bloco 5, bloco 6, e aí, no terceiro ano dele, essa curva volta a alcançar aqui o bloco 1 e o bloco 2. Tá? Então, isso aqui vai se repetindo e o estudante sempre vai poder ampliar os seus conhecimentos percorrendo 6 blocos da trajetória. Aí vocês poderiam me virar e perguntar, Davi, e se o estudante começou esse percurso todo, começou essa trajetória e decide que ele errou na escolha? Não é isso que ele queria, ele quer mudar de aprofundamento, ele quer mudar de trajetória. Vai poder? Vai poder mudar de trajetória sim, tá? E esse desenho aqui está mostrando justamente isso. Vamos supor que o estudante, ele entrou aqui no primeiro bloco, no bloco 1 aqui, né, no começo do ano, e ele está estudando o bloco 1 e ele concluiu o primeiro bloco, que é semestral. Então, chegou no meio do ano, ele terminou o bloco 1. Ele vai poder decidir se ele quer ir para o bloco 2, continuar nesse aprofundamento ou nessa trajetória, ou se não, ele pode mudar de trajetória. Ao término do bloco 1, se ele decidir, ele pode vir para o aprofundamento 2, fazer o bloco 2 de aprofundamento, sem ter que voltar para o bloco 1 novamente. Ele ingressa no bloco 2. E aí ele está no bloco 2, no aprofundamento 1. Se ele terminou o bloco 2 e quiser continuar, ele continua no aprofundamento 1. Mas, se não, ele pode voltar para o aprofundamento 2 ou ir para o aprofundamento 3 e assim sucessivamente. Davi, a escola vai induzir o estudante a percorrer os vários blocos para ele ter o máximo de aprendizagem? Não. A escola não vai induzir seu estudante. Por quê? Ficar pulando de um bloco para o outro não é, de uma trajetória, de um aprofundamento para o outro, isso não é positivo para o estudante. A ideia do itinerário formativo é que o estudante, ao longo da etapa, ele possa aprofundar os seus conhecimentos em uma área específica. Se ele fica pulando toda hora de uma área para outra, ele não completa o ciclo dos 6 blocos dentro daquela área. E aí ele não vai cursar a totalidade da aprendizagem prevista para aquela trajetória ou para aquela área. E tem um preço grande a pagar por isso. O Enem, por exemplo, ele será dividido em 2 etapas conforme a resolução 3, que traz as diretrizes. A primeira etapa do Enem vai avaliar a BNCC, que é a formação geral básica. A segunda etapa do Enem vai avaliar itinerário formativo e vai cobrar do estudante aquelas aprendizagens previstas no referencial para a elaboração do itinerário formativo, que está na portaria 1432, que eu disse na minha fala anterior. Então, os itinerários, ou esses aprofundamentos, eles foram construídos de acordo com esse referencial, e ele tem uma totalidade.
Quer dizer que se o estudante ele permanecer dentro de um determinado aprofundamento, dentro de uma determinada trajetória, ao longo do ensino médio, ele vai estar mais preparado para a segunda etapa do Enem do que um estudante que ficou pulando para lá e para cá em diferentes trajetórias. Ele vai ver só um pouquinho de cada trajetória, ele não vai ver o todo, ele não vai aprofundar o todo, tá? E sem contar que na resolução 3 fala o seguinte, que essa segunda etapa do Enem vai ser organizada em áreas de conhecimento. Então, vai ter a prova de linguagens, a prova de humanas, a prova de matemática e a prova de ciência da natureza. E o menino vai ter que escolher uma dessas áreas para fazer a prova. E a área que ele escolher precisa estar relacionada ao curso da educação superior que ele quer ingressar. Ou seja, o estudante quer ingressar em jornalismo, publicidade e propaganda. Então, qual é a área que ele precisa fazer a prova na segunda etapa do Enem? Ele precisa fazer a prova de linguagens. Então, vai ser cobrado dele conteúdos relacionados ao aprofundamento em linguagens. E a nota que ele tirar aqui nessa prova da área de linguagens é que vai qualificar ou que vai classificar esse estudante para acesso a essa vaga no curso de publicidade e propaganda. Aí pensa comigo. Imagina se o estudante, ao longo do ensino médio, decidiu fazer aprofundamento em matemática porque a namorada estava lá, o namorado estava lá, ou um amigo convidou para ir, e ele foi sem qualquer referência, senão essas. E aí chega lá na segunda etapa do Enem, ele resolve fazer a prova de linguagens porque ele quer entrar no curso de publicidade e propaganda. Qual será o desempenho de um estudante que ficou o ensino médio inteirinho aprofundando em matemática, se ele tem que fazer a prova de linguagens na segunda etapa do Enem? Ou, se não, aquele caso do estudante que ficou pulando para lá e para cá. No primeiro ano ele fez linguagens. No segundo ano ele começou na matemática, mas no meio do ano ele mudou para humanas. E lá no terceiro ano ele fez ciência da natureza. Ele fez um pouquinho de cada. Aí chega lá no Enem, ele tem que escolher uma área específica para fazer a prova da segunda etapa. E aí ele escolhe uma área naquela visão. Eu vi um pouquinho dessa área. Esse pouquinho não vai ser suficiente. Não vai ser. O ideal é que ele tenha aprofundado o todo daquela área para ele chegar bem para essa segunda etapa do Enem. Aí vocês viram para mim e falaram, Davi, isso é muito sério. É muito sério. O estudante está sabendo disso, Davi? Precisa estar sabendo. A escola vai orientar esse estudante? Precisa orientar esse estudante. Não é à toa que a secretaria implementou o componente curricular Projeto de Vida em todos os anos da educação básica, desde os primeiros anos do ensino fundamental, para que, ao longo da educação básica, esse estudante possa refletir e construir o seu projeto de vida. E a escola auxiliar esse estudante a buscar meios para concretizar esse projeto de vida. Se o projeto de vida desse menino é entrar na universidade, fazer qualquer curso que seja, a escola deve orientar esse menino o percurso que ele precisa fazer aqui no ensino médio, para que ele chegue no momento de uma avaliação para ingresso na educação superior, preparado para encarar esse desafio e para obter sucesso segundo os seus objetivos. Bom, aqui foi só uma pincelada, eu vou parar por aqui, mas eu vou sinalizar que este material ainda tem uns outros slides mais para frente, mas ele vai ser compartilhado com vocês, vocês vão ter acesso aos outros slides, que vai contar um pouquinho sobre como é trabalhada essa temática aqui, olha, igual eu disse para vocês, né? Aqui nessas unidades curriculares existem temáticas, a gente diz como é montada essa temática, para que cada professor possa assumir a aula dentro dessa temática, isso está na continuidade da apresentação, mas eu penso que a gente pode finalizar onde chegamos e abrir para as discussões. E aí, quem sabe, a gente possa fazer, né, um episódio 2, um episódio 2 sobre a implementação do novo ensino médio, tratando especificamente dessas unidades curriculares, das temáticas, que aí eu me coloco à disposição e vai ser uma honra
conversar com vocês, tá certo? Mas aí eu finalizo a minha apresentação neste ponto, vou parar o compartilhamento. Só vou achar aqui, meu Deus do céu, onde é que para? Eu acho que é aqui. Aí, pronto. Ok, Davi, a gente agradece a sua participação.